tu és tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Tu és santo. Amém. Louvado seja Deus. Eu estava meditando sobre a balsa, né? Só para concluir. A gente confia no piloto que vai comandando aquilo ali, não é? Ele sabe qual direção tomar. Por mais que as ondas estejam grandes, mas ele sabe, quem está lá tem confiança de que ele vai deixar no porto final, no destino final. Assim mesmo é Jesus. Quando ele está no controle da nossa embarcação, por mais que as ondas venham e tentam naufragar, mas ele vai deixar no porto seguro, que é ele, louvado seja Deus. Ele vai deixar no lugar onde está prometido chegar, que é no céu. Vem ondas, vem, caminho apertado, vem. Louvado seja Deus, mas nós vamos chegar no final da nossa jornada, que é o céu de glória, Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Vem orar aqui, irmão Clayton, pela irmã Ruth, que estará ministrando. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Pai, nós apresentamos, Senhor, a Tua filha, Pai. Usa ela, Senhor, nesta noite como canal de bênção, Senhor, para a nossa vida. Pai, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a Tua serva. Pai, que ela possa transmitir, Senhor, uma palavra diretamente do Teu coração, Senhor, ao coração da igreja. Pai, nós entregamos ela nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero pedir aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Gênesis 22. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Gênesis 22, do 1 ao 14. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre o Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado ali. Edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. Em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho.
Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizeste até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Quando a gente vai olhar para essa história, uma história a qual nós todos já conhecemos, já é de conhecimento nosso, a gente vê um pai que tem um filho que o Senhor pede para que ele dê aquele filho em prova de obediência a Deus. Deus estava testando a fé de Abraão. Deus estava testando até onde Abraão o adorava, até onde o Abraão o servia, até onde era a confiança de Abraão no Senhor Jesus. E mediante aos dias atuais que nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo dias fáceis. Todos nós temos vivido de alguma forma, alguma situação difícil na nossa vida. Às vezes nós estamos afligidos por coisas familiares, ou às vezes nós estamos afligidos por questões financeiras. Várias coisas durante a nossa caminhada têm nos afligido. E muitas das vezes o Senhor quer pôr-nos à prova, para ver até onde vai a nossa fé, para ver até onde vai a nossa confiança nele. E muitas das vezes a gente questiona, olha para o Senhor e fala: não, Senhor, esse aqui é o último que eu tenho, eu não vou dar, porque se eu dar vai acabar, ou se eu der esse filho, nunca mais eu vou ter outro, porque demorou demais para mim ter esse. Mas quando o Senhor coloca esse propósito, exorta Abraão a fazer algo que talvez Abraão não quisesse fazer, e seria direito dele não querer fazer. Não era uma obrigatoriedade Abraão falar: não, Senhor, amém. Abraão, quando o Senhor fala com ele, a palavra ela não vai falar que Abraão questionou, ou ela não vai falar que Abraão murmurou, ou a gente não vai ver a palavra falando que Abraão perguntou por que o Senhor estava fazendo aquilo. Ou a gente não vai ver em nenhum momento Abraão falando: Senhor, mas é meu único filho. Mas quando o Senhor propõe isso a Abraão, quando eu leio esse texto, eu entendo que Abraão, em silêncio, Abraão olha para Isaac, seu único filho, e olha para Isaac e pensa: olha, Isaac, o Senhor pediu, mas se o Senhor pediu é porque Ele tem algo para fazer através dessa situação. Eu entendo que mesmo Isaac, sem saber o que estava acontecendo, Abraão já intercedia por ele, falando: olha, meu filho, confia, porque eu sei que o Senhor tem algo novo. Confia, porque eu sei que se o Senhor me pediu essa prova, é porque tem algo que Ele está preparando. Confia, porque se o Senhor ordenou, é porque tem algo que Ele vem trazendo que eu desconheço, mas que Ele colocará à minha frente para que eu veja o milagre. E é tão interessante isso, que chega em determinado ponto, Isaac olha para o seu pai e fala: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para o seu filho e fala: eis-me aqui, meu filho. Responde e fala: filho, Deus vai preparar o cordeiro. O coração daquele pai não estava aflito, mas estava confiante, porque Abraão sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que o Deus que ele servia não era Deus de engano, não era Deus que não dava providência, mas era Deus que agia em meio à aflição. Talvez dentro do coração daquele pai ele pensava: meu Deus, mas amém, foi o Senhor que mandou. Talvez subindo aquele monte, Abraão pensava: Jesus, tenha de misericórdia, mas ele pensava: foi o Senhor que mandou. Talvez quando o coração de Abraão pensou em questionar, ao mesmo tempo o coração dele se alegrou. E quando Deus manda, Ele tem providência, e não duvida disso, porque se Ele tem providência, vem novidade aí, vem festa aí, vem alegria aí,
Vem bênção aí. Então não duvida da providência que Deus tem para a sua vida. E o mais interessante é que a gente vai ver que quando Abraão chega ali, que vai levar o seu filho ao sacrifício, que imola o cutelo para dar o Isaac ao sacrifício, o Senhor lá dos altos céus brada e fala: ei, Abraão, eu sei quem tu és. Eu sei o tamanho da tua fé. Eu sei o tamanho da tua confiança, Abraão. Está aqui preparado para ti a providência. Porque quem confia tem providência. Porque quem não tem medo tem providência. Porque quem acredita no Deus que serve, vive o Deus de providência. Sabe por que muitas das vezes nós não recebemos? Sabe por que muitas das vezes o Senhor não nos abençoa? Nós duvidamos, nós questionamos, nós paramos de crer, nós não conseguimos crer verdadeiramente. A mínima coisa que o Senhor pede para nós fazer, a gente olha para o Senhor, questiona, coloca o Senhor contra a parede e fala: não, Senhor, eu não vou fazer. Mas o Senhor pede a Abraão o único filho que ele tinha. O Senhor até sabia da confiança que Abraão tinha nele. Só que muitas das vezes o Senhor nos põe à prova, não é porque Ele não nos conhece. O Senhor nos põe à prova não é porque Ele tem prazer em nos ver sofrer. Muitas das vezes o Senhor nos põe à prova não é porque Ele tem alegria em ver o nosso alvoroço, em saber o que vai acontecer mediante aquela situação. Muitas das vezes o Senhor nos põe à prova para ver se nós verdadeiramente cremos quem Ele é na nossa vida. E não para por aí. A gente vai ver também lá em Lucas. A gente vai ver a palavra falando sobre os discípulos que estavam ali pescando. Passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Passaram a noite inteira pelejando para pescar em alto mar e não pegaram nada. Aí chega o Senhor, de repente o Senhor prega ali, Jesus prega naquele lugar onde eles estavam. Tranquilamente, o Senhor já sabia do que estava acontecendo. Ali teve alguém que pescou a noite toda, não pegou nada. Mas primeiro eu vou alimentar esse povo aqui, essa multidão. Depois eu tenho um mistério lá com aquele povo lá que eu vou os ensinar. Que a providência vem quando a gente menos espera. Que a providência vem aonde a gente não vê nada. Às vezes você não está olhando para o alto e está vendo apenas um pontinho de escuridão. Mas aí o Senhor vem e te surpreende, porque Ele ama, irmãos, dar providência onde a gente não vê nada. O Senhor ama mandar providência onde a gente pensa que é deserto. O Senhor ama fazer milagre onde a gente pensa que não vai ter jeito. Sabe aquele caso que a medicina falou assim, não tem mais jeito? O Senhor olha lá do alto e fala, tem sim, porque eu sou o médico dos médicos, eu curo, eu saro, eu faço. Sabe aquela porta que foi fechada e você olha para o céu e fala, Senhor, não tem mais jeito. Eu já tentei de todas as formas. As portas se abriu e parece que os céus estão fechados para mim. O Senhor está olhando para você nesta noite falando, olha, acalma, porque onde uma porta fecha, eu preparo um ainda melhor. Acalma, porque onde você pensa que é deserto, lá eu estou enviando fartura. Onde você pensa que não vai haver providência, é lá que eu te mostrarei grandes milagres. E a gente vai ver aqui nessa palavra que os discípulos estavam pescando a noite toda e não pegaram nada. Aí chega Jesus, olha naquela situação. Vamos ler para nós entendermos melhor. Lucas 5, a partir do versículo 1. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Getsêmani, e viu 2 barcos junto à praia do lago,
Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Vocês viram o que Deus faz? Aqui a gente encontra, em primeiro ponto, pessoas que passaram ali uma noite inteira de trabalho, uma noite árdua de trabalho, lançando as suas redes e não pegaram peixe. Lançavam as suas redes e não pegavam nada. Naquela época o povo ele pegava peixe ali não só para comer, mas eles também vendiam. Era uma forma deles adquirir renda para os seus lares. Talvez eles já estavam desanimados, guardando a sua rede, pensando: hoje realmente não é nosso dia, ou realmente eu não sei o que está acontecendo, ou eu não sei o que está havendo. Mas o Senhor chega e pede para que Simão lance a rede novamente. A gente não vê ele olhar para o Senhor e falar: Senhor, foi a noite inteira e não pescou nada, o Senhor acha que agora vai pescar? Não, ele olha para Jesus, ele responde assim: Senhor, passamos a noite inteira árdua de trabalho, mas Senhor, foi tu que mandou, e se foi o Senhor que mandou, eu vou lançar. Eu já vejo Simão crendo que, olha, o Senhor está mandando. Eu já ouvi falar sobre este homem, eu já ouvi falar das coisas maravilhosas que ele faz, eu já ouvi falar dos milagres que é efetuado através dele. Então se ele está mandando eu jogar, é porque vem coisa boa por aí. E ele apenas responde: se tu está mandando, eu vou fazer. Ele lança a rede e traz ela repleta de peixe. Talvez o Senhor hoje está querendo de mim, de você. Talvez o Senhor está falando para nós: olha, aprofunda mais um pouquinho. Não está aqui na superfície. Aprofunda mais um pouquinho, porque está mais lá embaixo. Aprofunda mais um pouquinho, porque não é aqui na superfície. É lá embaixo que eu quero te mostrar a providência. É lá embaixo que eu quero te mostrar o Deus que eu sou. É lá embaixo que eu quero te mostrar quem é Deus na tua vida. Muitas das vezes nós perecemos porque nós ficamos muito na superfície. Nós ficamos muito no neutro. A gente está sempre superficialmente adorando. A gente está sempre superficialmente fazendo. A gente está sempre superficialmente adorando e servindo ao Senhor. Mas o Senhor nesta noite, através dessa palavra, está falando comigo e com você, para alcançar providência, para alcançar milagre, para renovação de história, para você ter milagre na sua casa, na sua causa. Eu preciso que você se aprofunde mais. Porque talvez na superfície você não está conseguindo crer. Talvez na superfície você não está conseguindo ver a esperança. Mas se você se aprofunda, Deus faz. Se você vai mais adiante, Deus age. Se você se sacrifica, Deus olha para a sua causa. Talvez a gente vai olhar para a causa em que nós estamos passando. Talvez a gente vai cogitar em nosso pensamento: Senhor, tem tanto tempo que eu oro por essa causa. Tem tantos dias que eu estou com esse problema. Lá na minha família as coisas não estão bem. Nas minhas finanças as coisas não estão bem. Lá no meu negócio as coisas não estão bem. Parece que nada fica legal para mim. As coisas estão difíceis. Está apertado. Eu oro, mas parece que o Senhor não me ouve. Às vezes Deus precisa nos ouvir um pouco mais. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós passamos meses, anos sem conseguir falar com o Senhor. Às vezes nós passamos muito tempo sem conseguir clamar ao Senhor.
E aí Deus deixa que algo acontece na nossa vida, que é para nós lembrar que Deus é na nossa vida. E aí nós oramos, o Senhor fica em silêncio. Nós oramos, o Senhor fica em silêncio. Nós oramos, o Senhor não responde. Aí quando nós clamamos e gritamos, Senhor, parece que o Senhor não está me ouvindo. O Senhor fala no nosso ouvido, olha, eu estava com saudade. Acalma que eu vou mandar a providência. Eu estava esperando você me clamar. Eu estava esperando você me adorar. Olha, meu filho, a tua oração está subindo. E eu já ouvi, mas eu quero ouvir um pouco mais. Porque tem tempo que você não me clama. Tem tempo que você não me busca. Tem tempo que você não me procura. Ah, você não sabe o que eu tenho reservado para ti. Mas o Senhor muitas das vezes só nos dá aquilo que Ele preparou quando nós nos aprofundamos, quando nós mergulhamos, quando nós clamamos verdadeiramente ao Senhor, quando nós queremos de verdade falar com o Senhor para que o negócio dê certo na nossa vida. O Senhor começa a ouvir a nossa voz, começa a se alegrar com aquela voz, porque Ele conhece a voz, a oração de cada um de nós. E Ele fala, olha, essa é minha filha que eu estava com muita saudade. Esse é meu filho que eu estava com muita saudade. Aí eu penso que os anjos olham e falam, Senhor, envia um milagre. Aí eu penso que o Senhor olha para os anjos e fala, não, olha que Ele está me clamando. Eu estou ouvindo, eu estou tendo intimidade, Ele está alcançando a intimidade que há muito tempo não tinha comigo. E a gente sabe que o Senhor trabalha em causas onde a gente não vê nada. A gente vai encontrar também a viúva que todos nós conhecemos na palavra. O seu esposo havia morrido. Ela reporta para Eliseu que seu esposo havia morrido e que seus filhos seriam levados para pagar dívidas. Eliseu olha para ela e pergunta o que ela tinha. Ela responde apenas o que ela tinha. Eliseu pede para que ela busque vasilhas, para que aquelas vasilhas, o seu azeite seja aumentado. E aquela mulher, ela não duvida daquilo que o Senhor iria fazer. Irmãos, alguém que tinha perdido o marido, que estava vivendo uma grande aflição na sua vida, tinha ficado com dívidas e aquelas dívidas não foram perdoadas, corria o risco de perder os seus filhos por causa das dívidas. Ela estava em uma situação a qual era precária. Ela não teve a oportunidade de viver a sua viuvez, ou seja, de acalentar o seu coração. De repente ela já é surpreendida com os credores falando, olha, se você não paga a dívida, levaremos o teu filho. Então quando ela vê alguém que vem através do Senhor Jesus lhe oferecendo uma providência, Eliseu fala, busca vasilhas. E ele ainda fala, e não poucas, ou seja, porque o milagre ia ser o bastante. E aquela mulher, ela busca e ela crê que o Senhor leva providência para sua casa. E a palavra, ela vai citar que aquela mulher buscou as vasilhas, que as vasilhas foram cheias, e que ela viveu do resto, pagou as suas dívidas, e que ela viveu daquilo que sobrou. Ou seja, a providência de Deus foi o suficiente para trazer a alegria àquela mulher de volta. A providência do Senhor foi o suficiente para trazer aquilo que aquela mulher precisava. Então a providência que Deus tem para você, ela não está na superfície. A providência que Deus tem para mim, para a sua vida, ela não está nas pequenas orações que nós fazemos. Ela está na busca constante ao Senhor Jesus pelaquilo a qual nós precisamos. E orar não somente quando nós precisamos, mas orar também para agradecer ao Senhor pelo que Ele é na nossa vida. Se nós formos fazer um raio-x de nós não merecemos a graça de Deus em nós. Mas Ele nos dá pela oportunidade de que amanhã, se nós acordarmos em vida, Ele nos dá uma chance para que nós venhamos mudar. Se necessário, escrever uma nova história,
o Senhor nos dá a oportunidade para não perder a nossa alma, para não perder a vida que Ele deu para nós. E para encerrar, Salmo 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aqui Davi, ele vai falar assim que ele já passou pela juventude, que ele já passou por todas as fases da vida. Mas o interessante é que ele nos deixa claro: eu nunca vi o povo de Deus, o justo, mendigar o pão, porque todos viveu pela fé, e pela sua fé foram supridas as suas necessidades, e através da sua fé o Senhor provou a eles ao Deus a quem eles servia. Então na nossa vida não é diferente. Desde quando nós éramos criança até o dia de hoje, a gente vê Deus entrando em providência, anulando causas impossíveis, fazendo coisas inimagináveis. Deus operando em lugares a qual nós achávamos que não tinha mais saída. Já viu aquela pessoa que a gente olha e fala: olha, esse aí não tem mais jeito, esse aí já está acabado, já está escravizado pelo inimigo. E tem muita gente que Deus transforma e ainda faz nós aplaudir para ver quem Deus é na vida daquela pessoa. Então não duvide um só minuto daquilo que Deus pode fazer na sua vida, mas creia. E lembre-se sempre de Abraão. Abraão levou o seu filho em sacrifício, porque ali naquele lugar havia providência. E Abraão colocou o nome daquele lugar, o lugar de providência, por causa da confiança que Abraão tinha em Deus, porque ele sabia o Deus a qual ele servia. E sabendo Abraão o Deus a qual ele servia, sabia Abraão que ali haveria providência. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entenderam o recado, né? Talvez aquilo que nós queremos não está na nossa experiência de orar, mas está em obedecer à voz de Deus e no mais profundo, que é na insistência daquilo que Deus quer para nós buscarmos. Louvado seja Deus. Nós estaremos encerrando, orando. Glórias a Deus. Domingo, escola bíblica pela manhã. À noite, culto de missões. Tu falou daquele negócio, Ronaldo, ou não? Já falou com ele? O que ele disse? Tá bom. Glória a Deus. E assim o recado foi dado. Louvado seja Deus. Se nós quisermos receber algo de Deus, primeiro nós temos que ouvir o mandado dele e pescar onde ele está mandando, que é no mais profundo. A resposta talvez que eu e você precisa não está na superfície, mas está lá no profundo da comunhão, da intimidade com Deus. É de lá que vem a resposta para a nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai que estás nos céus, Deus bendito, te agradecemos, Senhor, nesta noite por este culto, por esta oportunidade, pelo momento, ó Deus, ao qual passamos aqui em Tua presença, Senhor amado. Queremos agradecer pela vida dos irmãos, cada um, ó Pai, que se deslocou da sua casa nesta noite para estar presente no culto. Que possa, Senhor, nesta noite ser abençoado, que tenha uma noite de paz. Meu Deus, que a resposta que os irmãos procuram, buscam, Senhor, foi dado o recado, está no mais profundo, Senhor amado. Quando o Senhor, meu Deus, dá ordem ao profeta Ezequiel para que ande mais um pouquinho, até as águas saírem do pé do joelho, até da cintura, e até cobrir, onde ele não possa alcançar, e nós possamos também desfrutar das bênçãos do Senhor, mergulhar, nadar nas asas do Teu Espírito, Pai bendito. Senhor amado, que o Senhor nos deu uma semana de paz, o resto de semana, um final de semana abençoado, guardado e protegido pelo Senhor, que nós te pedimos, ó Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam: Deus abençoe.